Glória a Deus. Toda honra e toda glória, toda majestade pertence ao nosso Deus, ao nosso Senhor Jesus. Este faz presença ao nosso meio. A palavra de Deus nos diz, quando o ser humano executa a obra missionária, executa este trabalho o qual eu apresento para Deus, Ele está ao seu lado. Ele envia os seus anjos. O nosso Senhor envia os seus anjos ao meu lado. E aquele que está ouvindo a palavra de Deus, os anjos do Senhor estão ao seu lado, por motivo desse trabalho que eu estou apresentando neste momento. A palavra de Deus nos diz que aonde que há trabalho missionário, que executa a obra missionária, a cidade onde que está fazendo esse trabalho para Deus, os demônios se fogem, vai para bem longe, porque Deus, Jesus, envia os teus anjos para expulsar todos os demônios, os espíritos da treva, os espíritos do inferno, para bem longe, para você ouvir a sua palavra. Eu me alegro muito por essa razão, porque Deus se faz presença ao nosso meio. Jesus se faz presença ao nosso meio. O Espírito Santo de Deus fica ao nosso lado sempre, nos orientando como devemos fazer, como devemos executar a obra missionária. A palavra de Deus tem um sentido que os outros falam, que a obra missionária está no coração de Deus. É no sentido, não é bíblico, mas tem sentido mesmo, aonde que esse trabalho é ordenado por nosso Deus, por nosso Senhor Jesus. E é por essa razão eu me alegro muito, eu me regozijo muito, pelo qual que Jesus tem me nomeado, me ungido, para que eu possa executar a obra missionária. O que seria da humanidade se não fosse a misericórdia de Deus, a compaixão de Deus para com toda a humanidade? Jesus te ama. Jesus te ama. E Ele quer te salvar. Ele quer te libertar. Ele quer conceder o desejo do seu coração. Ele quer cumprir o seu propósito, a sua promessa em vossas vidas. E é por essa razão Jesus me fez que eu viesse aqui para trazer a sua testemunha, a testemunha viva de Deus, que é Jesus Cristo, a anunciar o que Jesus é em nossas vidas. A palavra de Deus nos diz que aonde que Jesus ia, uma grande multidão seguia a sua pessoa, e Ele olhava com teus olhos de compaixão para aquela grande multidão. Todas aquelas pessoas que estavam com enfermo, Ele curava todos, não importava a origem da enfermidade, Ele restaurava a saúde das pessoas. É só você acreditar. Vou estar lendo aqui no livro das cartas paulinas aos Gálatas, capítulo 2,
versículo 16. Glória a Deus. Nas cartas paulinas aos Gálatas, capítulo 2, versículo 16, que diz assim: sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obra da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois é por obra nem será justificado. A palavra de Deus nos mostra, a palavra de Deus nos revela que o apóstolo Paulo, com as suas palavras, através do Espírito Santo de Deus, trazendo ensinamento aos Gálatas, para que eles viessem não ser justificados pelas obras que ele faz. Eu não posso se justificar pelo qual que apresenta esse trabalho para Deus, mas eu me justifica, mas sim pela a fé em Cristo Jesus. Se eu justificar pelo qual que eu faço, eu não estou fazendo nada, eu não estou apresentando a obra de Deus perfeita. Mas se eu se justificar pela fé em Cristo Jesus, aí sim eu posso dizer que eu estou fazendo a obra necessária, a obra certa, a coisa certa de Deus em minha vida. Ninguém pode se justificar pelo qual que ele faz em vossas vidas. Tem muitos que se justificam: eu fiz isso, eu fiz aquilo. Isso é errado. Um dia você vai prestar conta, presta razão. Mas você devemos se justificar e o qual que Jesus é em vossas vidas. O que adianta eu me justificar do qual que eu apresento para Deus? Não adianta. Mas eu faço pela fé, porque a recompensa não vem do homem, a recompensa não vem de mim, mas sim vem de Deus, vem de Jesus Cristo, do qual que ele morreu e ao terceiro dia ele ressuscitou, está ao lado do Pai, intercedendo por nós, falando do qual que ele está vendo a sinceridade daquele que anda com obediência à sua palavra.
pela sua fé, através da fé, nós alcançamos nossos objetivos. Através da fé, nós alcançamos a salvação. Lá no livro de Hebreus, no capítulo 11, versículo 1, que fala, capítulo 11, versículo 1, aos Hebreus, que diz: a fé vem não vem para se justificar. A fé é o qual que não vem através do qual que nós vê, mas sim o que nós não vê e acreditamos que Ele, que é o autor e consumador da nossa fé, da nossa salvação, autor e consumador das nossas vidas, o qual que nós devemos fazer, não pela obra que nós apresentamos, mas sim pela fé em Cristo Jesus, que Ele nos concedeu esse privilégio de nós ter em nossas vidas. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Mas Hebreus capítulo 11, versículo 1, que fala, a fé é o qual que nós devemos fazer em nossas vidas, do qual que nós sempre, que a humanidade tem apresentado em nossas vidas, em si mesmo, mas aquele que coloca Jesus Cristo em vossas vidas, ele acredita, não que ele vê, mas sim. Hebreus capítulo 11, versículo 1. Ora, a fé é a certeza das coisas que não se vê, não se espera, e as provas que não se vê. Nós devemos não apresentar do qual que nós vemos nas nossas vidas, não se justificar do qual que tem se justificado em vossas vidas. Deus é aquele que age na vida do ser humano através da sua fé, através da sua obediência, e acreditar que Ele é autor e consumador da nossa alma, autor e consumador da nossa fé, autor e consumador das nossas vidas. Jesus é aquele que faz a diferença. Jesus é aquele que faça entender o projeto de Deus em vossas vidas, não mostrando do qual que nós apresentamos, não apresentando, se justificando do qual que nós fazemos. Mas eu ajudei alguém, já está se justificando, assim como os fariseus. Os fariseus apresentavam ao homem que ele era aquilo, ele se justificava. Os fariseus, quantos fariseus está por aí se justificando do qual que ele faz para o seu próximo? A palavra de Deus nos fala que o galardão dessas pessoas está na sua vida, a sua recompensa está nas suas mãos, e não está recebendo a recompensa de Deus porque está se justificando. Jesus diz para os fariseus, dizendo: tu não entra no reino do céu e impede alguém entrar. Quantas pessoas têm fazido isso na sua vida? Quantas pessoas têm colocado isso na sua vida, se justificando do qual que ele faz,
se justificando que ele está ajudando alguém, é totalmente errado. E Deus não agrada dessa atitude. Jesus não agrada desse tipo de atitude para com toda a humanidade, para com essas pessoas. Mas se justifica pelo qual que Jesus é na sua vida. Ele vai fazer que você possa entender e compreender o projeto de Deus, as promessas de Deus em vossas vidas. Aceita Jesus. Eu faço apelo com a sua vida. Entrega a sua vida a Jesus Cristo. Deixa que Ele venha se justificar do qual que você tem apresentado. Que você venha apresentar para Deus, e você possa se justificar do qual que Jesus é na tua vida. Jesus é aquele que age no impossível na vida do ser humano. Jesus é aquele que faça que a humanidade venha entender e compreender o projeto de Deus, as promessas de Deus em vossas vidas. Jesus é aquele que faça que nós venhamos se glorificar o seu nome. Não se justifica do qual que você apresenta, não se justifica que você tem na sua vida, mas desde que Jesus vem se justificar na sua vida, que você tenha alcançado essas coisas na sua vida, porque Jesus fez que você venha alcançar, que você tem na sua vida. Não se justifica. Meu Deus e meu Pai, eu desço essa palavra ao coração das pessoas. Eu desço essas palavras ao coração dessas pessoas que se justifica que Ele faz. Oh meu Deus, eu coloco essas pessoas ao teu cuidado, no nome do Senhor Jesus.